fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. E de fazer discípulos de todas as... Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos estar hoje falando a palavra liberta, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. Então esteja atento à palavra e aquilo que põe a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, eu vou ouvir a tua palavra e fale comigo pela tua palavra, liberta a minha vida. Existem momentos aí na palavra de Deus que vai falar com as nossas vidas, e é nesse momento que nós precisamos estar falando com Deus. Então preste bem atenção. Apocalipse capítulo 2. As 7 igrejas da Ásia. A primeira carta à igreja de Éfeso. Hoje eu quero estar pegando essa igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Quem estava falando isso, né? O próprio Jesus, revelando a João, o apóstolo amado. O Apocalipse é o livro das revelações. A gente já vai entender isso aqui. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dali hei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Querida, é interessante esse livro de Apocalipse, é um livro maravilhoso que fala das revelações para nossas vidas. O pastor John está dando aula no Apocalipse, a escola bíblica, todos os domingos às 10h30. Ele junto com o apóstolo, e tem sido uma benção, você não pode perder. E hoje eu estava aqui lendo a Bíblia e senti um desejo muito grande no meu coração de compartilhar sobre o esfriamento do amor dessa igreja. João, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, e quando ele foi levado para a ilha de Pátimos, João é aquele discípulo que andava com Jesus, e ele estava ali pastoreando a igreja quando ele foi levado pela perseguição aos cristãos. Ele foi levado para a ilha de Pátimos, e ali ele ficou sob domínio ali do imperador Domiciano, e ele foi exilado naquele lugar. E por ele estar ali, ele tinha trabalhos pesados, trabalhando nas minas. A Ellen está assistindo, né, Ellen? Está falando uma aula maravilhosa, é isso aí, glória a Deus. Então ele fazia esses tipos de trabalhos, né? E interessante que João, ele participou do ministério de Jesus em todo o tempo que Jesus esteve na terra fazendo os milagres.
João também participou do caminho, a morte, até a morte da cruz de Jesus. Ele também participou da ressurreição de Jesus. E agora ele nada mais era do que uma testemunha ocular do próprio Jesus Cristo. E agora ele está tendo uma visão maravilhosa. Ele está ali na ilha de Patmos, preso por causa do evangelho. E ele tem uma visão maravilhosa de Cristo glorificado, totalmente triunfante, que morreu e ressuscitou, e agora na glória, totalmente triunfante, aleluia, e foi ordenado a escrever o que vê. Então, agora João recebe uma ordem para escrever o que ele estava vendo. Que coisa tremenda e maravilhosa isso. Esse discípulo que conseguiu participar de todas as fases, né? Que coisa tremenda, de todo o caminho de Jesus. Aleluia. Mas eu quero deixar assim, aí é passado para ele escrever sobre essas revelações das 7 igrejas. A igreja de Éfeso, ela ensina para nós aqui nessa carta o que podemos fazer tudo certo na nossa vida, que nós podemos ter um caminhar certo com Deus, mas nos esquecermos do principal, que é o amor. E é nessa noite que nós vamos estar falando sobre o amor. Essa igreja, ela fez muitas coisas corretas, mas o principal esqueceu que é o amor. Então esta igreja aqui, essas cartas aqui que foram escritas para a igreja daquele tempo do passado, não é? A igreja do passado, a igreja do tempo presente, que estava ali vivendo aquele tempo, e para a igreja do futuro, que somos nós. Esta igreja, estas cartas direcionada a essas 7 igrejas, não é dizer que só existiam essas 7 igrejas, mas existiam outras igrejas com tais características dessas 7 igrejas que estão aqui endereçadas. E aqui mostra que nos finais dos tempos, a igreja da terra hoje, ela estaria vivendo no seu fim, desde o início, no meio ao seu fim, esse mesmo comportamento que foi descrito aqui. Então isso é muito importante a gente entender. Eu gostaria de passar rapidamente uma visão panorâmica daquela situação, aonde estava esse contexto, aonde vivia João. Éfeso era ela fica na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, não é? E Éfeso era uma metrópole grande, aonde tinha um comércio muito grande, uma cidade portuária, onde os navios, importantes navios, paravam ali. Então havia também caminhos, estradas que convergiam, e que isso dava acesso à entrada e saída de muitos comércios, de muitas coisas. Então a economia de Éfeso era uma riqueza, era uma cidade, uma metrópole muito grande. Éfeso tinha estádios enorme, existia aqueles combates de gladiadores, até com animais selvagens, eles faziam isso. Tinha um anfiteatro de 24 mil pessoas. Para a gente entender como era Éfeso, é como nos dias de hoje. Era uma cidade bem estruturada, era uma cidade bem formada. A religião daquele tempo de Éfeso, que predominava, era a deusa Diana, de Artemis. Um templo enorme da deusa Diana, naquele lugar, considerada naquele tempo as 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo de deusa Diana levava adoradores se embriagar de vinhos, de bebidas, e fazerem orgias sexuais. Esse era a adoração
a essa deusa Diana, todos os adeptos que adoravam, era dessa forma de orgia. Então a gente começa a observar que era uma cidade onde ela era uma metrópole, ela era rica, ela tinha os seus comércios, as suas transações comerciais, ela tinha condições tremendas, era uma cidade rica, era uma cidade mergulhada na religião, na adoração, debaixo de orgias, enfim. E eles também adoravam, tinha aquelas lojas de amuletos que vendiam e muitas pessoas compravam, por isso que o apóstolo Paulo passou um aperto naquele lugar. E aqueles amuletos, as pessoas compravam aqueles amuletos como para a proteção de todo mal, para dar sorte, enfim. Eu estou dando mais ou menos fazendo uma panorâmica dessa cidade, aonde estava vivendo João, aonde esteve o apóstolo Paulo por 3 anos, sem parar, incessantemente, dentro dessa igreja de Éfeso. Apóstolo Paulo ficou ali 3 anos, pregando incessantemente dentro dessa igreja. Mas o ponto crucial dessa igreja, que eu quero que você guarde no coração, eu estou correndo para ministrar, mas é a falta do amor. Ela tinha características maravilhosas, que são necessárias, mas principalmente ela precisava voltar-se àquele amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. O amor ao outro. Mas só estou dando um panorama aqui. Tinha mais ou menos 50 mil habitantes naquela época. Mas o perfil daquelas pessoas eram pessoas idólatras. O perfil daquelas pessoas eram pessoas que elas só pensavam em si, nas suas riquezas. O perfil daquela sociedade é voltando-se para si mesmo, olhando para si, mergulhada em idolatrias, mergulhada em ocultismo. Era a sociedade daquela época. Veja bem que essas cartas, ela aponta para a igreja no passado de ontem, a igreja do presente, o qual momento o apóstolo João estava escrevendo, e a igreja do futuro. As características dessa igreja mostram o início, o meio e o tempo do fim, o que estaria acontecendo nas igrejas antes de Jesus Cristo voltar. E eu olho para essa igreja e vejo, a nossa sociedade hoje não é diferente. As pessoas estão mergulhadas em idolatrias, em ocultismos, em adorações aos seus próprios corpos, em tantas coisas erradas, em tantas coisas. Não é diferente, nada diferente aos nossos dias. A mentira, o engano, os falsos apóstolos, aqueles que vêm em nome de Deus para enganar, estava acontecendo isso aqui também. E eles nisso aí, estavam bem estruturados, eles tinham um zelo tremendo pela igreja. Então ali nessa igreja passou o apóstolo Paulo, ficou 3 anos, passou Timóteo, o apóstolo Paulo deixou Timóteo lá, só passou gente assim, que ensinava, que discipulava. Tem uma passagem tremenda em Éfeso, que o apóstolo Paulo chegou a orar, dizendo do amor dessa igreja, que era tremendo. Houve um início de amor, essa igreja tinha um amor tremendo, está lá em Éfeso, depois eu vou te mostrar. O apóstolo Paulo ora, vendo o amor daquela igreja. É uma coisa tremenda isso. Mas o amor é importante. Não adianta você fazer boas obras aqui, quando a palavra do Senhor diz: eu sei as tuas obras. Jesus conhecia as obras, que era o testemunho, que era a forma deles viverem. Eu conheço as suas obras, o teu trabalho, ou seja, eu sei o quanto vocês trabalham árduo, eu sei o quanto vocês lutam, eu sei o quanto vocês estão aí trabalhando nesse ministério, nessa igreja, as suas obras, os seus testemunhos de vida, como vocês renunciam à idolatria, como vocês renunciam a obras dos nicolaítas, como vocês procuram ficar firme. Então Jesus, ele faz uma leitura daquela igreja.
Jesus, ele está falando, eu sei disso. Jesus, ele conhece as nossas vidas. Ele olha para nós e vê os nossos pontos positivos e vê os pontos negativos também. Ele nos sonda, nos conhece. E ele disse ali, ele começou a elogiar essa igreja. Você imagina Jesus falando contigo, olha, Nádia, eu conheço as tuas obras, eu sei que você dá testemunho, eu sei que você se reserva, eu sei que você busca viver a vida, uma vida na minha presença, o seu trabalho, eu vejo como você trabalha árduo pela minha obra, você trabalha sem parar, e eu vejo a tua paciência para com aqueles que vêm querendo inserir a idolatria, inserir a mentira e seitas. Ele diz aqui, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, achaste mentirosos. Então essa igreja tinha isso tudo. Ela zelava pela doutrina. Ela zelava. Mas o Senhor Jesus foi falando isso tudo. Mas eu tenho algo contra ti. Algo contra ti. Então de repente, esse elogio agora, o Senhor aponta algo negativo. É como se fosse, Nádia, mas eu tenho algo contra ti. Olha que coisa. Não é o que o Senhor tem contra mim, Senhor? Se eu tenho uma obra, se eu tenho um testemunho, se eu procuro zelar a doutrina, a palavra, Senhor, eu procuro não deixar esses maus apóstolos chegarem, eu faço prova para saber se vem da tua parte, porque hoje em dia, queridos, é interessante, botou um terno, falou em línguas, as pessoas já vão abrindo as portas colocando no púlpito. Naquela época, o engano era muito. E esta igreja aponta para os tempos de hoje. Tem muitos falando em nome de Deus, mas não tem nada de Deus. Tem muitos falando em nome da caridade e são mentirosos. E nós precisamos voltar a ser bereanos, aqueles que examinam a palavra. Tem muitas pessoas que dão glória a Deus sem ouvir o que está sendo falado. Uma vez eu tive essa experiência, eu fui para uma igreja pregar e eu estou sentada esperando a me chamarem e tinha uma moça com um neném, uma criança e um homem lá na frente, de repente ele falou algo assim relacionado a Satanás, dizendo que o Satanás veio para roubar, matar e destruir, e a mulher deu um glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e batendo na criança. E eu olhei aquilo, eu falei, ela está dando glória a Deus, aleluia, de quê? Ela não está nem entendendo o que está sendo falado. Então nós precisamos ser bereano, como aquele povo de Bereia, que examina as escrituras. O povo aqui dessa igreja era um povo que examinava as escrituras. Era um povo que observava o comportamento. Não é porque, queridos, hoje em dia tem muitos falando em nome de Deus. E você já vai convidando e já faz aliança e vai e chama, vamos andar. Não é assim não, nós precisamos provar. Eles provavam aqui. Tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Eles falam aqui algo, tem porém isso, que aborrece as obras dos nicolaítas. Nicolaítas era um grupo que viviam debaixo de seitas. Debaixo de seitas. Esses nicolaítas, eu até fiz uma pesquisa aqui, eram homens maus, e eles não toleravam esses homens não, era uma igreja séria, não é? E da onde veio esses nicolaítas? Tem um teólogo, Irineu, que ele diz que esses nicolaítas vem lá da época daquele diácono eleito em Atos capítulo 6, do versículo 5, Nicolau, que ele vem dessa origem aí, desse povo, esse diácono que foi ordenado lá no capítulo 6 do versículo 5, que se afastou da fé, né, e começou a criar uma forma de adorar, de servir a Deus de qualquer maneira, dizendo que de uma forma mais liberal, que você pode adorar a Deus, pode ser de Deus, mas não precisa ser como os cristãos falam, que você pode fazer o que você quiser, que o seu corpo é livre para fazer o que você quiser. Os nicolaítas
estão aí hoje, da mesma forma, pregando que você pode fazer o que quiser com o seu corpo, você pode ter Jesus e fazer o que você quiser, viver no pecado, viver nisso, naquilo, e acabou. Esses nicolaítas, eles existiram na época e existem hoje em dia também. Muitos pregadores que não pregam isso, não pregam a verdade. Só pregam que você precisa ter benefícios. E que você só precisa ter benefícios, ora para isso, clama para isso, mas não ensina que o evangelho é uma renúncia, que o evangelho é uma vida de santidade, o evangelho é uma vida de renúncia. Aqueles que estão em Jesus, vivem como Jesus viveu. E a igreja de Éfeso aqui, eles preservavam isso. E havia esses grupos de nicolaítas que geraram essa seita e que perdura até hoje. E foram pessoas que saíram do nosso meio, porque vê lá, diácono lá, Nicolau, da época que foi separado, e agora se separou e começou a criar suas próprias seitas. E é isso que acontece, saem do nosso meio os falsos profetas e começam a criar a sua igreja, a sua forma de ser, e daqui a pouco vai lá arrastando uma multidão. E nós precisamos ter cuidado com isso. Então a igreja nisso, ela tinha um cuidado muito grande mesmo. Mas o que foi aqui interessante é quando o Senhor diz: conheço o seu trabalho, a sua paciência, mas tenho algo contra ti. E é nisso aqui que nós vamos parar e pensar. Tenho algo contra ti. Que coisa, Jesus? Tenho algo contra ti. O que é, Senhor? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Como é que pode? Como pode alguém viver uma vida de obra, viver uma vida de trabalho, viver uma vida ali cuidando da doutrina, cercando para que a igreja não ande no pecado, e de repente você ser reprovado por Deus porque não tem o primeiro amor, porque abandonaste o seu primeiro amor. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. E foi isso que o Senhor, ele falou. Apesar deles, foi um abandono muito espontâneo, apesar deles fazerem os serviços de Deus, apesar deles manterem essa paciência de estar caminhando, eles perderam a intimidade com o Senhor. E eu comecei a pensar nisso, amados. Para aí, vamos pensar. Quantas vezes nós vivemos isso? Às vezes temos tanta paixão, temos um amor pela nossa denominação. Tem pessoas que carregam a sua bandeira denominacional. Tem pessoas que carregam a sua doutrina, a sua religiosidade ali firme, mas não tem um amor, mas perdeu o primeiro amor. Eu fiquei pensando hoje, falando com Deus, como que acontece isso? É possível sermos tão dedicados à obra, ao trabalho do Senhor, e sem termos o primeiro amor de Deus? É possível, sim. Às vezes nós estamos trabalhando, correndo de um lado para o outro, fazendo tudo. Eu não tenho tempo. A minha agenda está cheia, pastores de agenda cheia, que viajam aí o mundo inteiro para cima e para baixo. É isso aí mesmo, ativismo, isso mesmo, Bruno. Para cumprir agendas, você fica o dia todo ocupado. Eu vou dar um exemplo, porque Jesus ele usa o casamento muito como relacionamento entre Cristo e a igreja. É a mesma coisa você estar dentro da sua casa com casados, marido e mulher e filhos. Você cumpre todo o papel
que você tem que cumprir. Você vai, você põe as compras dentro de casa, você faz comida, o outro põe compra, a mulher limpa, a mulher faz isso e tudo, e trabalha e cuida, mas não tem uma intimidade entre marido e mulher. Não há aquela intimidade, não há aquela saudade de estar junto, não há aquela proximidade. Sabe, é esse relacionamento que Deus está falando. É um relacionamento de intimidade entre você e Deus. E isso vai muito além, não adianta nada. Não adianta nada. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 13, diz assim, eu até anotei aqui, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa e como um sino que tine. Olha o que diz o apóstolo Paulo, eu poderia falar língua estranha, a língua dos céus, eu poderia falar, mas se eu não tenho amor, isso não adianta. Eu ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda tivesse fé de maneira tal que transportasse um monte, mas se eu não tiver amor, de nada adianta. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada adianta. A caridade é sofredora, é benigna. Então o apóstolo Paulo, ele fala disso. Ele fala disso, não adianta. O que o nosso Senhor Jesus está reprovando nesta igreja é a falta do amor para com Deus, a falta de amor para com o próximo. Tem pessoas que agarram a sua religião, agarram a sua bandeira denominacional, adora uma doutrina, mas elas não têm intimidade com Deus. Não tem intimidade, é como o marido e a mulher que trabalham dentro de casa, põe a sua comida, arruma, vai lá fora, faz as compras, volta, a mulher cuida dos filhos, mas não há intimidade, não há relacionamento, não há abraço, não há amor, não há saudade, não há intimidade. O que o Senhor está falando é de intimidade para com Ele, é um tempo para com Ele, que eu e você precisamos ter. E em segundo é amar ao próximo. João, esse mesmo amado que foi para a ilha de Pátimos, ele ali escreve 1º, 2º e 3º João. Ele fala sobre amor à igreja. Apóstolo Paulo, ele diz algo que me chamou a atenção aqui quando ele diz em Efésios capítulo 1 do versículo 15, ele diz: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, eu não cesso de dar glória a Deus. Então o apóstolo Paulo diz que Efésios tinha esse amor. Efésios tinha um amor com Deus, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então fé e amor andam de mãos dadas. Eu só posso amar se eu tiver fé, porque se eu tenho fé, eu consigo amar, porque o amor é renúncia. Se eu não tenho fé, eu não consigo amar o outro. Se eu não tenho fé, eu vou julgar o tempo todo o outro. Eu vou apontar o tempo todo o outro. Eu vou brigar o tempo todo com o outro. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão olhando muito para dentro do seu umbigo, olhando para dentro de si mesmo, estão preocupadas consigo o tempo todo. E isso tal sociedade, tal igreja, porque essas coisas entram dentro da igreja. O comportamento da sociedade, se nós não vigiarmos, entra dentro da igreja. A igreja, aqui as cartas de Apocalipse mostram o comportamento da sociedade, influencia a igreja, porque nós somos cidadãos tanto da sociedade como da igreja. Nós desempenhamos tais papéis.
E se eu, como cidadã, trouxer para dentro da igreja um comportamento aonde a sociedade ela está impregnada desse tipo de coisa, se eu não renuncio verdadeiramente o meu coração, se eu não busco de verdade o Senhor, se eu não me preocupo em ser uma pessoa de Deus verdadeiramente, eu não vou viver isso. E é isso que o Senhor falava em João. Mostra isso em 1 João capítulo 4, versículo 16, olha aí, 1 João 4, versículo 16, 1 João é lindo, segundo, mas você vai ver, e nós quem conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, Deus é amor, e quem está nele, ama, está em Deus, e Deus nele. Então quando nós somos verdadeiramente de Deus, nós amamos a Deus. Amamos a Ele acima de tudo. E quando eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. Conheça a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, voltando para Apocalipse, aqui a gente entende o seguinte, que Jesus Cristo reprovava essa igreja, não pela sua doutrina, não pelas suas obras, pelos seus trabalhos, pela sua paciência. Ela tinha o zelo de cuidar para não entrar ali a mentira, o engano dos nicolaítas. Ela cuidava bem, ela limpava, ela zelava, ela cuidava do local, ela tinha todo esse... Mas ela não tinha amor. Sabe aquela coisa automática? Hoje eu até lembrei da esteira industrial. Quando fala ali, quem mostra muito bem isso é Charlie Chaplin, né? Na era industrial, aonde as pessoas eram tão automáticas para fazer muitas coisas, passava aquela esteira na indústria, e você tinha que fazer, tanto que Charlie Chaplin, ele revela, ele mostra a era industrial, porque ele ficou totalmente automático, né? No automático, ele andava no automático como a velocidade da esteira industrial. Então isso nos faz ver que hoje essa sociedade também é assim. Ela é ativista, ninguém tem tempo de orar com ninguém. As pessoas não gostam de orar uns com os outros. As pessoas estão sempre colocando empecilho de estar um com o outro. As pessoas não buscam tempo para estar com Deus, para orar a Deus. Pode ser pastor, apóstolo, arcanjo, seja o que for, nós necessitamos de Deus, nós carecemos de Deus, nós não somos nada sem Ele. Pode ser qualquer um, pastor, apóstolo, bispo, arcanjo, Miguel, querido, se nós não dobrarmos e não buscarmos, nós não somos nada. E às vezes entupimos a nossa agenda de tanta coisa e achamos que estamos servindo a Deus, mas não temos saudade, não amamos, não nos aproximamos. Quem ama tem saudade, quem ama quer estar próximo. E assim como eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. É isso que a igreja ela foi corrigida, e o Senhor diz: arrependa, lembra-te, eu estou correndo aqui, lembra-te, pois onde caíste. Olha o Senhor da oportunidade, e é essa oportunidade que hoje o Senhor nos dá. Lembra aonde foi esse esfriamento, lembra onde você caiu. Querido, essa coisa de dizer, eu me esfriei porque eu vi uma situação na igreja, ou eu vi um irmão, você confiou na pessoa errada, você depositou a sua fé na pessoa errada. Na verdade, você nunca conheceu Jesus, porque Jesus não manda a gente olhar para ninguém, Ele manda olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. A gente às vezes quer arrumar bengala para falar do nosso afastamento. O Senhor, Ele quer um compromisso contigo, e quando estamos enraizados nele, pode vir o que for, que a gente está ali firme. Glória a Deus, aleluia. O Senhor diz: lembra-te, pois onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. E o Senhor está nos convidando hoje para isso, para nos arrepender e voltar a praticar o amor, como Éfeso tinha no início.
Apóstolo Paulo, eu li ali para vocês, ele se alegrava com o amor de início que Éfeso tinha. Tem pessoas que começaram muito bem, mas estão mal. Tem pessoas que começaram o evangelho genuíno, amando uns aos outros, amando a Deus, buscando a Deus, e hoje está frio demais. Está tão frio que nem percebe. E o Senhor diz para a gente aqui encerrar. Ele diz: quem tem ouvido, ouça. Aí ele diz assim, olha, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O Senhor está dizendo, olha, você se arrependa. Você lembra, eu estou lembrando para você se arrepender. Lembra onde você caiu, você volta, porque eu estou vindo e eu vou tirar esse castiçal do lugar. O Senhor é Deus de promessa, Ele promete, Ele cumpre. Mas hoje, se você for em Éfeso, que é a Turquia, você não vê mais nada lá, a não ser um memorial dando até a honra mesmo, né, que pelos estudos aqui eu vi, a única lembrança que se tem lá foi uma igreja que foi construída, porque quando destruíram Éfeso, essa igreja também foi embora, não é? E o que tem lá hoje é uma igreja que foi construída, colocando em latim, escrito em latim, teólogo santo, em memória de um homem que andou com Deus, que foi João. Que o nosso nome possa estar em memória em alguma coisa um dia. Que alguém possa dizer, essa aí andou com Deus, essa aí andou com Deus, essa aí é amor a Deus e amor uns aos outros. E perdoou. Amor é perdão. Amor perdoa. Amor ama. Amor não julga. Aleluia. E eu quero dizer, e hoje o que sobrou foi isso. Eu quero deixar essa palavra para que nós venhamos lembrar e nos arrepender, amar enquanto há tempo. Essas palavras que foram ditas por Jesus aqui, querido, são os finais dos tempos, os que está acontecendo, as coisas que hão de acontecer. Nós estamos no fim. Eu vou estar orando depois, querido, já orei até por umas vidas, né, do CTI, a irmã. Já orei pela vida da Sandra, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa, que o Senhor possa abençoar a minha vida e a sua, meu Deus. Toma os nossos corações, tem misericórdia de nós, Pai. Queridos, que Deus abençoe. Nós estamos já no final, está dando o restante aí dos segundos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Vamos estar lembrando um pouco, fazendo uma reflexão sobre essa palavra, sobre amar a Deus. Quem ama tem saudade. Quem ama quer estar junto. Quem ama arruma tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.